cloud of witnesses A nuvem de testemunhas are the saints that have gone before us, são esses santos que foram antes de nós, who are testifying to the goodness of God. que estão testemunhando da bondade de Deus, With the story of their lives, com a história da vida deles. they say to us, Eles dizem para nós: I went through fire. eu passei pelo fogo, I went through darkness. eu passei através da I escuridão, went through water. eu passei através das águas. Everything was against me. Tudo estava contra mim. I didn't know what was going to happen. Eu não sabia o que ia acontecer. God wasn't talking to E me. Deus não estava mais falando comigo. Heaven wasn't answering my prayer. Os céus não estavam respondendo às minhas orações. But I held to His word. Mas eu me segurei à sua palavra. I gave Him my heart. Eu entreguei a Ele o meu coração. I loved Him the whole way through. E eu amei a Ele por todo esse processo. And now at the end of my day, E agora, no fim dos meus I dias, declare to every generation, eu declaro a cada geração: He is good. Ele é He bom, is faithful. Ele é He fiel, is merciful. Ele é misericordioso, Ele é He verdadeiro, fulfills His word. Ele completa a sua You palavra. can trust Him. Você pode confiar nele. And I want my place in that cloud. E eu quero o meu lugar nesta nuvem. I can never give up Eu jamais posso desistir until I am standing in the cloud of witnesses até que eu esteja colocado nessa nuvem de and testemunhas declaring with the story of my life. e declarar com a história da minha vida, I couldn't see my way. que eu não conseguia às vezes nem enxergar o caminho. Everything was against me. Tudo estava contra mim. The devil was against me. O diabo estava contra The mim. world was against O me. mundo estava contra mim. Circumstances were As against me. circunstâncias estavam contra mim. God wasn't answering my prayer. Deus não estava respondendo às minhas orações, But I stayed in the covenant. mas eu continuei com a minha aliança lived com in Ele. His word. Eu continuei a habitar em Sua I palavra. worshipped Him in my darkness. Eu continuei a adorá-lo mesmo pela escuridão. Now I declare to every generation, E agora eu posso declarar para cada He is geração good. que Ele é bom, He is faithful. que Ele é fiel, He is kind. que Ele é He is bondoso, que compassionate. Ele é He compassivo starts what He finishes. e que Ele completa aquilo que Ele You começa. can trust Him with your heart. E que você pode confiar nele com todo o seu coração. The scripture calls the cloud of witnesses a great cloud. E a palavra chama essa nuvem de testemunhas de uma grande nuvem. The word great is a numeric word. E na verdade a palavra grande é uma palavra numérica, It means great in number. que significa grande em número. In other words, the cloud of witnesses is not this tiny little group of superheroes. Na verdade, está querendo dizer que essa grande testemunha, nuvem de testemunhas, não é um grupo de pessoas que são heróis. It's comprised of millions of believers. Na verdade, é um número de milhões daqueles que creem, dos santos. Millions of believers who have proven the faithfulness of God. Milhares de crentes que provaram da fidelidade de Deus. There's room in the cloud for you. E há lugar na nuvem para você. Place your reservation tonight. Então a gente vai ver a sua reserva nessa noite. And never give up until you are standing in the cloud of E witnesses. nunca desista até que você também esteja colocado dentro da nuvem da grande nuvem de testemunhas. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. The scripture calls Jesus the author of our faith. Esse versículo chama Jesus de o autor da nossa fé. But if you were to translate it exactly,
Mas se fosse para você traduzir ao pé da letra, you would remove the word our. você teria que remover a palavra nossa. Because the word our, Porque a palavra not nossa in the text. não está no texto original. He's the author of faith. Ele é o autor da fé. He's the creator of faith. Ele é o criador da fé. He's the designer of faith. Ele é o designer da fé. It was his idea. Foi sua ideia. He designed its DNA. Ele projetou o seu DNA da fé. He wrote its binary code. E ele foi lá e escreveu o seu código binário. As the author of faith, Como autor da fé. he made it. Ele fez fé. He is the originator of faith. Ele é o originador da fé. He will start you into faith. Ele vai te iniciar na fé. He will grow your faith. Ele vai fazer você crescer em He fé. will complete your faith. E ele vai completar a sua fé. Jesus Christ is the author and finisher of faith. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. He's the author of salvation. Ele é o autor da salvação. He's the author of peace. Ele é o autor da paz. He's the author of scripture. Ele é o autor das escrituras. He's the author of faith. Ele é o autor da fé. He's the author of world history. Ele é o autor da história mundial. And he's the author of your story. Ele é o autor da sua história. So tonight I'm going to talk about Jesus, the author. Então, essa noite eu vou pregar a respeito de Jesus, o autor. Revelation 1. Apocalipse 1. Revelation 1 verse 8. Apocalipse 1:8. Jesus comes to John in a very powerful encounter. Jesus chega até João de uma maneira muito poderosa, com um encontro com ele muito poderoso. And the very first words that Jesus speaks, E uma das primeiras palavras que Jesus fala a ele: I am the Alpha and the Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Come down to verse 11. Vamos até o versículo 11. He says it again. Ele diz de novo: I am the Alpha and Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Come to the end of the book of Revelation. Vá até o final do livro de Apocalipse. He says it 2 more times. to Ele John. diz mais 2 vezes a João. 4 times in the book. 4 vezes no livro, Jesus says to John, Jesus diz a João: I am the Alpha and the Omega. Eu sou o Alfa e o Ômega. This is important. Isso é muito importante. He's speaking to John in Greek. Ele está falando a João em grego. In the Greek language, Alpha is the first letter of the alphabet. Na língua grega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego Omega is the last letter of e the alphabet. ômega é a última letra do alfabeto grego. If he had been speaking to John in Hebrew, Se ele tivesse falado a João em hebraico, he probably would have said, I am the Aleph and the Tav. ele teria dito: Eu sou o Aleph e o Tav. If he had been speaking to John in Russian, Se ele tivesse falado a João em russo, he probably would have said, I am the Ah and the Yah. ele teria dito: Eu sou o A e o Ya. If he had been speaking to John in Chinese, Se ele tivesse falado a João em chinês, I don't know what he would have said. eu não sei o que ele deveria ter dito. Because Chinese has no alphabet. Porque chinês tem 2 alfabetos. If he had been speaking to John in Portuguese, Se ele tivesse falado a João em português, he probably would have said, I am the A and the Z. ele teria dito: Eu sou o A e eu sou o Z. In other words, I'm the first letter of your alphabet.
Em outras palavras, ele diria: eu sou a primeira letra do vosso alfabeto and I'm the last e eu letter of também your sou alphabet. a última letra do vosso alfabeto. And by implication, E por implicação, I'm every letter in between. eu sou cada letra que há no meio da primeira e da última. As the Alpha and Omega, E como o alfa e o ômega, Jesus Christ is the very substance that constitutes Word. e sendo ele o alfa e o ômega, ele constitui a substância, a essência do que é uma palavra. He is the Word. Ele é a palavra. Furthermore, as the Alpha and Omega, E ainda assim, ele sendo o alfa e o ômega, He is the putting of those words together into sentences. ele também é aquele que coloca cada uma das palavras juntas para formarem frases, Because He is the truth. porque ele é a verdade. Furthermore, Ainda mais, as the Alpha and Omega, sendo o alfa e o ômega, He is the arranging of those sentences into stories. ele está arranjando, arrumando essas frases como sendo histórias, Because He's the author. porque ele é o autor. So when Jesus comes to John as the Alpha and Omega, Então, quando Jesus vem a João como o alfa e o ômega, He's coming to him, Amanda, as the author. ele está vindo, Amanda, como o autor. John, João, pay attention. preste atenção. I'm coming to you as the author. Eu estou vindo para você, me manifestando como o autor. And what a book the author is about to write. E que livro que o autor está prestes a escrever. The book of Revelation. O livro da revelação, o Apocalipse. But this also is going to have meaning for John's story. Mas também tem um significado para a história de João, tudo isso. Because Jesus is also writing a story with John's life. Porque Jesus também está escrevendo uma história com a vida de João. At the time of our scripture, E no tempo em que foi escrita, John is in his 90s. João já está lá na casa dos 90 anos. And he's a prisoner on an island called Patmos. E ele é prisioneiro numa ilha chamada Patmos. Now, I'm 65. Então, agora, eu tenho 65 anos. And Marcos, I'm going to tell you what it's like when you get to be 65. E Marcos, eu vou te falar o que é ter 65 anos. Are you ready for this? Você está pronto para isso? It's coming like a freight train. Vai vir assim como um trem descarrilado. When you get to be 65, Quando você chegar aos 65, you get the funkiest things happening in your body. acontecem as coisas mais malucas no seu corpo. I've got stuff going on here, Eu tenho muita coisa acontecendo aqui, here, aqui, here, aqui, here, aqui, here, aqui, here. aqui. Sometimes my body just goes 65, 65. Às vezes o meu corpo está lá, ó, 65, 65. My body's talking to me. Meu corpo está falando comigo. I can't imagine if I ever make it to my 90s. Eu não consigo nem imaginar como será quando eu chegar aos 90. I don't have a verse for this, Eu não tenho um versículo para isso, but I promise you, mas eu prometo, John's body is talking to him. o corpo de João estava falando com ele. He's in his Ele 90s. estava nos seus 90 anos. Plus, he's a prisoner. E ainda por cima ele é um prisioneiro. I put myself in John's shoes. Eu me coloco no lugar de João. If it was me Se fosse comigo, in my 90s, nos meus 90 anos, in prison, na prisão, I'd be like this. eu estaria da seguinte maneira. Here I come. Aqui eu vou. Que vou eu? I have fought the fight.
Eu já lutei a I batalha. have finished the course. Eu já terminei a carreira. I'm coming home. Eu estou indo para casa. And Jesus comes to John in his 90s E Jesus chega para João com seus 90 anos and basically says to him, e basicamente diz para ele: fasten your seatbelt. aperta os cintos, I'm about to write a new chapter with your story. porque eu vou escrever um novo capítulo na sua história. There is no indication in Scripture that up till this time, Não há indicação na Bíblia até o dia de hoje there's no indication that God ever used John in prophetic ministry. que Deus tenha usado João no exercício profético, no ofício profético. And in his 90s, E aí, com seus 90 anos, Jesus is going to launch him into this totally new vista of ministry. Jesus vai iniciá-lo nesse novo capítulo totalmente novo no seu ministério. John, you're going to prophesy to nations. João, tu irás profetizar às nações. John, you're going to prophesy to generations. João, irás profetizar às gerações. Not only am I about to give you a new chapter in your story, Eu não somente estou dando um novo capítulo na sua história, I'm about to give you your best chapter. como eu vou te dar agora o melhor capítulo da sua vida. You're never too old for Jesus Christ to write a new chapter with your story. Você nunca é velho demais para que Jesus escreva um capítulo novo na sua vida. But just because we know that he's writing a story with our lives E justamente porque nós sabemos que Ele está escrevendo um capítulo novo nas nossas vidas, does not automatically mean that we get every chapter. isso não quer dizer que a gente receba cada um dos capítulos de uma vez só. There are some Christians, Há alguns questionamentos, love Jesus, alguns cristãos que Born amam a again. Jesus, vão para a igreja, Spirit-filled, eles são cheios do Espírito Santo, going to heaven, eles vão para o céu, that are going to have entire chapters missing. mas que não percebem capítulos inteiros de Deus na sua vida. From what Jesus wanted to write with their life. Porque eles perdem aquilo que Jesus gostaria de ter escrito com as suas vidas. Why? Por quê? Because it's not enough that Jesus Christ lays hold of you Porque não é suficiente somente que Jesus Cristo seja o teu dono to write a story with your life. para escrever uma história com a sua vida. This is Philippians 3:12. Isso é Filipenses 3:12. You must lay hold of that for which Christ has laid hold of you. Você também precisa alcançar e buscar aquilo pelo qual você também foi alcançado e buscado por Jesus Cristo. Something inside of you needs to get violent. Algo dentro de você precisa estar violento em relação a isso. Give me my story. Me dá a minha história. Give me the chapter that I'm in right now. Me dá os capítulos que eu devo receber agora. Give me that last chapter. Me dê aquele último capítulo. Lay hold of the story that God wants to write with your life. Busque e alcance a história que Deus quer escrever com a sua vida. Lay hold of it. Segure a isso. Segure-se a isso. One of the reasons that God writes stories with our lives Uma outra razão pela qual Deus escreve histórias com as nossas vidas is because of the power of story. é por causa do poder que a história tem. Stories are powerful. Porque histórias são poderosas. I'll illustrate this in a personal story. Eu vou ilustrar isso para vocês com uma história pessoal. A few years back, I wanted to make a trip to China, Uns anos atrás eu quis fazer uma viagem para a China. and I had to apply for a visa. E eu precisei entrar com um pedido de visto. So we sent off
the paperwork to the agency, E então mandamos aquela papelada toda para a agência. and their paperwork was asking for my occupation. E na papelada eles estavam pedindo pela minha ocupação, o que eu fazia, profissão. I'm going to China to minister to underground illegal church leaders. E eu tô indo para a China para ministrar para líderes da igreja que está lá e ela é ilegal naquele lugar, uma igreja do underground. What do I put down as my occupation? O que eu coloco como minha ocupação? I wrote down author. Eu coloquei lá autor. The agency sent the paperwork back to us. E a agência então mandou de volta a papelada para nós. They said, if you tell China that you're an author, Se você contar para a China que você é um autor, they will not give you a visa. eles não vão te dar o visto. They said, China does not want authors or lawyers. Porque a China não quer nem autores e nem advogados lá. And then I realized E então eu percebi the power of story. o poder da história. Authors have the power to change generations. Autores têm o poder de mudar em gerações. Stories are powerful. Porque histórias são poderosas. A Bible illustration of this truth. Agora, uma ilustração bíblica dessa verdade. Paul is on his way to Damascus. Paulo está no seu caminho de volta a Damascus. He wants to Damascus. arrest the church leaders. E ele quer conversar com os líderes da igreja. And it's as though God says to Paul, E é como se Deus dissesse a Paulo, Paul, buckle up. ele dissesse para Paulo assim, ó, Paulo, aperta os cintos, I'm about to give you a good story. porque eu vou te dar uma boa história. Knocks him to the ground. Deixa ele caído no chão, Blinds him. deixa ele cego, Interrogates him. começa a interrogá-lo, Heals him. cura ele Commissions him to the nations. e o manda, o envia às nações. It's just a fantastic story. E essa é uma história fantástica. And when you follow Paul's ministry in the book of Acts, E quando você segue o ministério de Paulo no livro de Atos, he is always telling his Damascus Road story. ele está o tempo inteiro contando a sua história na estrada de Damasco. He tells it here, he tells it here, he tells it here. Ele conta aqui, ali, acolá. Paul, why do you keep on telling that story? Paulo, por que você continua sempre contando a mesma história? Answer. A resposta: There's power on a good story. porque há poder em uma boa história. Paul's Damascus Road story had the kind of power on it Porque essa história de Paulo na rua de Damasco tem poder nela. that when he would tell his story, E que quando ele conta essa história, people that were resistant to the gospel pessoas que eram resistentes ao evangelho would find something in Paul's story that they could get a grip on. e elas se conectam em algo que elas encontram nessa história de Paulo. And people actually found their eternal inheritance in Christ because of the power on Paul's story. E essas pessoas finalmente encontram a sua herança eterna porque deram ouvidos à história de Paulo que tem esse poder. The same is true for you. E a mesma coisa é verdade para você. People in your family, As pessoas na sua família, among your friends, entre os teus amigos, in your workplace, no seu lugar de trabalho. they cannot get a grip on the kingdom of God. Eles não conseguem se apegar ao reino dos céus, ao reino de Deus. But when you tell your story, Mas quando você conta a sua história, they find themselves in your story. eles conseguem se encontrar na sua história. They find something they can get a grip on. Eles conseguem pegar em algo como se eles pudessem se identificar com algo. Jesus, would you write
Damascus caliber stories Jesus, por favor, escreva histórias no calibre da de Damasco, with the saints of Curitiba. com os santos da igreja de Curitiba. Give us men and women in this room. Dê, Senhor, aos homens e mulheres desse lugar. Give us men and women in this nation. Nos dê para nós, homens e mulheres, neste lugar e nessa that will nação, walk a journey with you. que irão caminhar uma jornada contigo. That will gain a Damascus caliber story. E que receberão uma história no calibre da de A Damasco. story that has power on it. Uma história que tem poder em si. So that when you tell your story, Para que quando nós contarmos a nossa história, others find their place in the heart of God. outros encontrem o seu lugar no coração de Deus. The Alpha and Omega is a fantastic author. O Alfa e o Ômega é um autor fantástico. Some people consider me to be an author, Algumas pessoas me consideram um autor, but I'm nothing like Jesus Christ. mas eu não sou nada comparado a Jesus. He writes stories with people's lives. Porque ele escreve histórias com a vida das pessoas. I am looking at a room tonight of what the Bible calls living epistles. Eu estou num lugar onde está cheio de pessoas que as escrituras chamam de cartas vivas. You are a living story, Você é uma história viva and it's being written by the Alpha and Omega. e que tem sido escrita pelo Alfa e pelo Ômega. And he's really good at his craft. E ele é muito bom nessa arte de escritor, de autor. And he writes all kinds of genres. E ele escreve todos os tipos de gêneros literários. He writes drama. Ele escreve dramas, He writes thrillers. ele escreve suspenses, He writes action. ele escreve ações, He writes adventure. ele escreve aventuras, He writes romance. ele escreve romances. So by the time it's finished, E no momento que tiver sido terminado, you're lovesick for Jesus. você está apaixonado por Jesus. He's a real good author. Porque ele é um autor muito bom. Something I've learned about the author. Algo que eu aprendi sobre o autor. He rarely writes short stories. Dificilmente ele conta histórias curtas, contos. He's not interested in writing a story with your life. Ele não está interessado em escrever uma historinha com a sua vida. He's interested in writing a story with your life. Ele está interessado em escrever uma história com a sua vida. He's not interested in boom, bam, flash in the pan, it's over. Ele não está interessado em aqui, lá, uou, foi, acabou. That's boring. Isso é chato. He's gonna put some suspense into your story. Ele quer colocar suspense na sua história. He's gonna put some mystery into your Ele vai colocar um pouquinho de mistério na sua história. He's just this good of an author. Ele é um baita de um autor. But when he's writing a story with your life, E então, quando ele está escrevendo uma história com a sua vida, sometimes you get into a long chapter. às vezes você entra num capítulo que é bem comprido. And when you get in a long chapter, E quando você entra num capítulo comprido, you start thinking to yourself, você começa a pensar consigo mesmo. I'm not even sure I'm in a story anymore. Eu não estou mais nem dentro da minha história. I think I took an exit somewhere. Eu acho que eu saí da história em algum lugar. Because I don't think he's doing anything in my life right Porque eu acho que ele não está nem fazendo mais nada na minha vida nesse momento. now. And so I want to speak tonight to anybody that's in a long chapter. Então eu quero falar com você aqui hoje à noite, você que está num capítulo bem comprido da sua vida. And the message is simply this. E a mensagem é simplesmente essa: You're still in the story. você ainda está na história. Just say it to your neighbor. Diga isso ao seu vizinho: You're still in the story. você ainda está na história.
vocês puderem aumentar um pouquinho o som dele, o retorno dele mesmo para ele, no ouvido dele, e um pouquinho para mim também, que eu perdi um pouco aqui nesse aqui. So I'm going to illustrate this message with 3 people. Então eu vou ilustrar agora essa mensagem com 3 pessoas. You're still in the story. Você ainda está nessa história. Jacob, Jacó, Abraham, Abraão and then a personal story. e então uma história pessoal. Jacob. Jacó. God takes Jacob's family from Canaan Deus tira a família de Jacó de Canaã when they're 70 in number. quando eles eram em 70. And he puts them in slavery in Egypt E for 400 years. ele coloca essa família de 70 por 400 anos em escravidão no Egito. And we know from the story they were not 400 happy years. E nós sabemos que eles não foram 400 anos felizes. They were 400 hard years. Eles foram 400 anos difíceis, pesados. Jacob, Lord, why did you do this to Jacob? E a gente pode perguntar a Deus, por que você fez isso com Jacó? Let me answer this. Deixa eu responder. Back in those days, the number 1 killer of human population was war. Naquela época, o número 1 que matava, né, o motivo que matava as pessoas naquela época, número 1 era a guerra. And if God had left Jacob and his little family in Canaan, E se Deus tivesse deixado Jacó e a sua pequena família lá em Canaã, through the decades, they would have been bombarded with warfare from every direction. por décadas eles teriam sido bombardeados de todos os lados por guerra. Their population base would have been constantly decimated. E a base da sua população ia ser o tempo inteiro dizimada. And they would have never been able to become large enough as a family E eles nunca iam conseguir ficar grandes o suficiente como uma família to take their promised land. para tomar posse da terra prometida. So God says to Jacob, Então Deus diz a Jacó: let me do you a favor. deixa eu te fazer um favor. Let me put you in captivity Deixa eu te levar em escravidão for 400 years. por 400 anos. And now Jacob and his family E agora Jacó e sua família are placed behind the front lines of the Egyptian army. são colocados por trás da base do exército egípcio. For 400 years, Por 400 anos, Egypt took all the hits. foi o Egito que recebeu todos os golpes das guerras. 400 years, Por 400 anos, Jacob's family did not suffer a single casualty. por to 400 anos, a família de Jacó não sofreu uma única baixa por causa da guerra. war. They're in captivity. Eles estão em escravidão. God, I thought you were writing a story with our lives. Deus, eu achei que o Senhor estava escrevendo uma história com as nossas vidas. And God says, yes, I'm still writing the story. E Deus diz, sim, é porque eu ainda estou escrevendo a história. I'm just growing you right now. Eu estou fazendo vocês crescerem agora mesmo. I need you to become a nation. Eu preciso que vocês se tornem uma I nação. need you to get large enough Eu preciso que vocês tenham tamanho so that by the suficiente time you come out of Egypt, para que quando vocês saírem do Egito, you will be a nation vocês sejam uma nação that can take your promise que pode tomar posse da terra prometida inhabit your promise e habitar na terra hold prometida, on to your promise. segurando com força as tuas promessas. God puts you into captivity to enlarge you. Deus colocou vocês na escravidão para fazer vocês crescerem. He shuts you down, Às vezes ele te coloca nessa puts posição, you in prison, te coloca em prisão removes your options, e remove todas as tuas opções. and now you're like, E agora você está ali. I don't think God's writing a story with my life. Eu acho que Deus não está escrevendo uma história com a minha vida. This is going nowhere. Isso aqui não está indo para lugar nenhum. And he's like,
You're still in the E story. ele diz, sim, você ainda está na história. I'm just growing you right now. Eu estou te fazendo crescer agora mesmo. When you find yourself in a prison, Quando você se encontrar em uma prisão, em um cativeiro, it's time to grow. é o momento de você crescer. Grow in the Word of God. Crescer na palavra de Deus. Grow in the knowledge of Christ. Crescer no conhecimento de Grow in Cristo. fasting and prayer. Crescer em jejum e oração. Grow in intimacy with Jesus. Crescer em intimidade com Grow Jesus. in holiness. Crescer em santidade. Grow in righteousness. Crescer em justiça. Grow in humility. Crescer em humildade. Grow in faith. Crescer em fé. It's time to get large. É hora de você ficar maior, crescer. Here's something for you to say to your neighbor. Aqui tem algo que eu quero que você diga ao seu vizinho. Never waste a good prison sentence. Nunca desperdice um tempo de prisão. When God shuts you down, Quando o Senhor te trouxer em catividade, use the time to grow. use esse tempo de escravidão para Could crescer. it be that you could so grow in your prison Pode ser que você vai crescer tanto na sua prisão that your prison can no longer hold you? que a sua prisão nem vai mais conseguir te segurar. Could it be that you could so grow in this prison Pode ser que você cresça tanto nessa prisão that by the time you come out, que o momento que você sair, you'll be able to enter your promise? você vai ser hábil para entrar na sua terra Take your prometida promises. e tomar posse dela Habit your promise. e habitar a sua terra prometida Enjoy your promise. e aproveitar das promessas. So here's what I learned from Jacob. Olha o que eu aprendo com Jacó. You're still in the story. Você ainda está na história. He's growing you right now. Ele está te fazendo crescer. That's Jacob. Isso é a história de Jacó. Now Abraham. Agora Abraão. Our verse is Romans 4 verse 20. O nosso versículo é Romanos 4:20. In Romans 4 verse 20, Em Romanos 4:20, Paul is referring to a 25-year chapter in Abraham's story. Paulo está se referindo a um capítulo de 25 anos na história de Abraão. This was a long chapter. Esse foi um capítulo comprido. When you're in a 25-year chapter, Quando você está num capítulo de 25 anos, you start to wonder, am I even in the story? você começa a se perguntar, meu Deus, eu ainda estou na história? And Abraham is in a 25-year chapter. E para Abraão foi esse capítulo de 25 anos. God has promised him a miracle baby, Porque Deus prometeu a ele um bebê que seria de um milagre, but he's not going to get his miracle baby for 25 years. mas ele não recebe esse bebê que é um milagre por 25 anos. And Paul is referring to that 25-year chapter E aqui Paulo está se referindo a esse capítulo de 25 anos, in this scripture. nesse versículo aqui de 4:20, que diz: ele não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. The scripture says that during the 25 years that Abraham waited on God, As escrituras vão dizer para nós que durante esses 25 anos que Abraão esperou pela promessa do Senhor, it says he did not waver in unbelief. vai dizer que ele não ficou incrédulo quanto à promessa. And I just want to ask God one question. E eu quero perguntar para Deus uma pergunta. God, have you read the Bible? Deus, você leu a Bíblia? Because anybody who has read the Bible knows that is not true. Ask them to leave the verse on the Pode screen. deixar o versículo na tela, por favor. Não. Anyone that's read the Bible knows that's not true. Alguém que conheça as escrituras sabe que não foi bem assim. Has anybody here read the book of Genesis? Alguém aqui já leu o livro de Gênesis? Then you know that's not true. Então você sabe que não foi bem assim. You've read the story of Você Abraham. leu a história de Abraão. The guy was a wishy-washy roller coaster.
Esse Abraão, ele era uma montanha russa. Not only did Abraham waver, Não somente Abraão abriu mão muitas vezes, he ficou was incrédulo, a professional waverer. mas como ele era um profissional nessa arte de ficar incrédulo. He perfected the art of wavering. Ele aperfeiçoou-se nessa arte de ficar vacilando. Ele era um vacilão. Have you read the story? Você já leu a história? I'm like, God, I don't know what script you're reading off of, E eu falei, Deus, eu não sei qual que é a Bíblia que o Senhor está lendo, but I'm reading Genesis. mas eu estou lendo Gênesis. I don't know what story you're reading, Eu não sei que história é essa que o Senhor está lendo, but I'm reading Genesis, mas eu estou lendo Gênesis, where Abraham puts his head together with his wife. onde Abraão chega e começa a pensar com a sua esposa. You know, sweetheart, it does seem that God's having a tough time delivering on that promise. Sabe, querida, parece que Deus está tendo dificuldade de nos entregar aquela promessa, né? 25 anos. Maybe he would appreciate a little help on our end. Talvez ele precise de um pouquinho de ajuda das nossas mãos. And we end up with Ishmael. E eles então acabaram com Ismael. He did not waver at the promise of God in unbelief. Ele não vacilou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Give me a break. Ah, para com isso. We've got the baby to prove it. Nós temos o bebê para provar. How about the time that Abraham says to his wife, E que tal aquela vez que Abraão chega e fala para sua esposa: Sweetheart, I want you to tell the king that you're my sister. Querida, eu gostaria que você dissesse ao rei que você é minha irmã. Because if the king knows that you're my wife, Porque se ele souber que você é minha esposa, she was a good looker. ela era muito bonita. If the king knows that you're my wife, Se o rei souber que você é minha esposa, he'll kill me so that he can have you. ele vai me matar para ficar com você. Sweetheart, save my life. Por favor, querida, salve a minha vida. Tell the man you're my sister. Diga pro cara que você é minha irmã. Abraham pulled that stunt twice. Não, e Abraão ainda veio com essa história de irmã 2 vezes. And now the Holy Spirit has the nerve to try to say to me tonight, he did not waver at the promise of E God. agora o Espírito Santo tem coragem de dizer para mim que Abraão não foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. And I'm just not buying it. Eu não vou comprar essa história. The Holy Spirit says, E o Espírito Santo diz: he was strengthened in faith. ele foi fortalecido em fé. The Holy Spirit says, O Espírito Santo diz, from the time he was 75 do período em que ele tinha 75 anos to the time he was 100, até o período em que ele chegou aos 100 anos, he was strengthened in faith. ele estava sendo aperfeiçoado e The fortalecido Holy em Spirit fé. testifies. O Espírito Santo testifica From the time he was given a promise of a miracle que do baby, dia em que foi dado a ele uma promessa, until the day he got his miracle baby, até o dia que ele recebeu essa promessa com esse filho, he was strengthened in faith. ele foi fortalecido em fé. Here's how I chart the verse. E olha como eu entendo o versículo. He was strengthened in faith, Ele, giving glory to ele God. não duvidou e não foi incrédulo ao que Deus lhe prometera, mas deu glórias a Deus. He was a roller coaster the whole way. Ele estava dentro de uma montanha russa, mas ele estava subindo. But when you look where he started Mas quando você olha aonde ele and começou where he ended, e aonde ele terminou, he had more faith at 100 than he had at 75. ele tinha muito mais fé quando ele tinha 100 anos do que quando ele estava com 75. And God said, I call that not wavering. Eu chamo este caminho daqui até lá de não vacilou. Abraham found a mechanism
mechanism in God. Abraão descobriu um mecanismo em Deus. Every time he would go into one of these, Cada vez que ele ia para baixo, does anybody in the room know what this is? alguém aqui já passou por isso, sabe o que é estar indo para baixo? Every time he had one of these, Cada vez que ele tinha uma curva para baixo, he would lay hold of his promise. ele se segurava a sua promessa. God, you spoke that to me. Deus, tu falou isso para That mim. was the voice of God. Foi a tua voz, a voz de Deus. He would lay hold of his promise Ele se segurava as suas promessas and rise up again in faith. e se levantava novamente em fé. For every one of these, E para cada uma das suas descidas, he followed it with one of these. ele era seguida de uma subida. And here's how God does the math. E é assim que Deus faz a matemática. He takes off all your highs. Ele pega todos os teus picos, o momento que você estava no alto, Because when you're having a prophetic moment, he's not that impressed. porque quando você está tendo um momento profético, ele não está assim tão impressionado com você. And then he takes off all your lows. E aí ele também pega todos os baixos, Because when you're having a tough time, he's not depressed. porque quando você está passando por um momento muito difícil, ele não está deprimido. And he's looking to see how will you walk with him through the years. E na verdade, ele está olhando para ver como que você vai fazer para caminhar com ele através daqui. He's not looking at this. Ele não está olhando para isso. He's looking at Ele this. está olhando para isso. He's not asking, are you having a good day or a bad day? Ele não está te perguntando, você está num bom dia ou num dia mau? He's not asking, are you having a good week or a bad week? Ele não está perguntando se você está tendo uma semana boa ou ruim. He doesn't even pay attention. Ele não está nem prestando atenção nisso. He's not even asking, are you having a good month or a bad month? Nem mesmo perguntando se estamos tendo um bom mês ou um mau mês. Somebody goes, we're only halfway through August. Alguém pode dizer, meu, a gente já está em agosto. The month from hell. Meu Deus, o mês do inferno. And he doesn't even pay attention. E ele nem está prestando atenção nisso. Because he's not asking, are you having a good month or a bad month? Porque ele não está te perguntando se você está tendo um mês bom ou ruim. Listen carefully. Escute com atenção. God measures your journey in years. O Senhor, Ele mede a tua jornada por anos. The question in the heart of God is not, are you having a good week? A pergunta no coração de Deus não é se você está tendo uma boa semana. The question in the heart of God is, where will you be this time next year? A pergunta do coração de Deus é onde você estará nesse período no ano que vem? Where will you be, sir, in 5 years? Aonde você estará daqui a 5 anos? Where are you going to be in 10 years? Onde você estará em 10 anos? Where will you be in 15 years? Onde você estará em 15 anos? I'll tell you where I'm going to be in 15 Eu vou years te by the falar grace of onde God. que eu vou estar em 15 anos pela graça de Deus. Growing in grace, Crescendo em graça, growing in love, crescendo em amor, growing in faith, crescendo em fé, growing in the Word, crescendo na palavra, getting large in God. ficando maior, crescendo em Deus. I may possibly be the biggest roller coaster in the room tonight. Talvez eu seja o cara que mais anda de montanha-russa aqui essa noite. And let me explain why. E deixa eu explicar por quê. Samelia, did I get it right, Samelia? Como é que... What is the name? Samelia? Samili. Samili. When this happened to me, Quando isso aqui aconteceu comigo, I lost control of my soul. eu perdi o controle da minha alma. I did not realize that when you take a hit in your body, Eu não tinha percebido que quando você toma uma bofetada no seu it corpo, affects your emotions. pode te afetar tanto nas emoções. And when I took this hit in my body, E quando eu recebi essa pancada no meu corpo, I lost the ability to control my soul. eu perdi a habilidade de controlar a minha própria alma. And it began to take off on me. E isso começou a acontecer comigo. I actually went through a 15-year depression.
Eu, na verdade, entrei numa depressão de 15 anos. I understand about this. Eu entendo a respeito disso aqui. And I've decided E eu decidi, I'm not paying it any more attention. eu não vou mais dar muita bola para isso. In fact, don't even ask me what kind of a day I'm having. Nem me pergunte que dia que eu estou tendo, se é bom ou ruim. I don't care. Eu não me importo. If you want to ask me a question, Se você quer me perguntar algo, ask me this. me pergunte o seguinte. Bob, where will you be this time next year? Me pergunte assim, ó, Bob, onde você estará nessa época do ano, no ano que vem? Glad to answer that question. E eu vou ficar feliz em responder essa resposta, Gabriel. Check on me a year from now. Venha me ver daqui a um ano. Between now and August of 2023, Porque entre hoje e agosto de 2023, but by August of 2023, mas quando chegar agosto de 2023, stronger in faith, eu vou estar mais forte em fé. stronger in the word, Eu vou estar mais forte na palavra. stronger in grace, Eu vou estar mais forte em graça. stronger in humility. Eu vou estar mais forte em humildade. I'm being strengthened in faith. Porque eu estou sendo fortalecido pela fé. And somebody would say, well, Bob, the reason you're not healed in your voice yet is because you don't have enough faith. Talvez alguém possa me dizer, sabe, Bob, você não é curado na sua voz porque você não tem fé o suficiente. And I'm like, E eu vou dizer, of course I don't have enough faith. é claro que eu não tenho fé suficiente. Who ever had enough faith? Eu nunca tive fé suficiente. Quem alguma vez teve? I've never met anybody with enough faith. Eu nunca conheci ninguém que tenha fé o suficiente. Never enough faith. Nunca temos fé o suficiente. But I've got more than I used to. Mas eu já tenho mais do que eu tinha antes. Because I'm being strengthened in faith. Porque eu estou sendo fortalecido em fé. But I don't have as much as I'm going to. Mas eu ainda não tenho tanto que eu terei mais para frente. Because I'm being strengthened in faith. Porque eu estou sendo fortalecido em fé. And one of the reasons that I'm talking about this tonight, E uma das razões pelas quais eu estou falando sobre montanha-russa, altos e baixos, I don't think I'm the only roller coaster in the room. é porque eu acho que eu não sou o único que passa por essa I situação de think there might be montanha-russa. some other roller coasters in the room tonight. Talvez haja outros que andem de montanha-russa aqui nessa noite. We can start a new club. Nós podemos começar um clube. All the roller coasters of Curitiba. Todos aqueles que andam de montanha-russa em Curitiba. And the reason I'm talking about that E a razão pela qual eu estou falando sobre is isso because the enemy will say to you, é porque o inimigo quer dizer para você, God was writing a story with your life, ele quer dizer que Deus talvez estava escrevendo uma história com a tua but vida, you're so up and down. mas você tem tido You're so tantos altos e undependable. baixos, você tem tido You're such tantas a roller dificuldades, coaster. você tem andado tanto de montanha-russa nas suas emoções, That you have disqualified yourself from the story. que você se desqualificou e saiu da história. And I just want you to hear it. Mas eu quero que você escute algo. It's not this that disqualifies you. Não é viver isso aqui que te desqualifica, It's if you give up on this. mas é se você desistir deste movimento de crescimento. Never let go your story. Nunca abandone a sua história, The Alpha and Omega has you in a storyline. porque o Alfa e o Ômega te tem ainda nessa história. Lay hold of his hand. Segure-se nas Lay mãos dele. hold of his upward calling. Segure-se no seu chamado. Lay hold of that for which he has laid hold of you. Esteja seguro naquilo e alcance aquilo pelo qual você foi alcançado. And stay in the story. E permaneça na sua And história. he will bring you into the cloud of witnesses. E ele então vai te conduzir até que você chegue na nuvem de testemunhas. In fact,
If you can receive this, Na verdade, se você conseguir receber isso, this is Hebrews 2:16. isso é Hebreus 2:16. If you can receive this, Se você conseguir receber isso, it's actually this that qualifies you. se você perceber, na verdade, é isso que te qualifica. Porque diz, pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. If you're a perfect angel tonight, Se você for um anjo perfeito nessa noite, I have some bad news for you. eu tenho más notícias para você. There's no help for you. Não há ajuda para você. But if you are a child of Abraham, Mas se você é um descendente de Abraão, in the exact same journey as Abraham, nessa mesma jornada que Abraão estava, you're a son of Abraham. você é um filho de Abraão, You're a daughter of Abraham. você é uma filha de Abraão, I used to think e eu costumava pensar that the life of faith looked like this. que a vida de fé era assim. It's a lie. Mas não é assim, é mentira. The life of faith looks like this. A vida da fé, ela parece com isso. Ela é assim. From faith to faith De fé em fé, to faith. em fé. Look at the characters of the Bible. Olhe para as personagens da Bíblia. David, Davi, Moses, Moisés, Abraham, Abraão, Jacob, Jacó, Joseph. José. They were all roller coasters. Eles todos andaram em montanhas russas And emocionais. if you are a roller coaster, E se você é um desses que anda de montanha russa, a child of faith, você é um filho da fé. I've got some great news for you tonight. Eu tenho boas notícias para você nessa noite. There's help for you. Há ajuda para você. You qualify for help. Você se qualifica para receber He ajuda. says, because you're a child of Abraham, E diz, porque você é filho de I Abraão, will strengthen you. então eu vou te will fortalecer. help you. Eu vou te ajudar. I will uphold you. Eu vou te segurar. I will finish your story. E eu vou terminar a sua And I história. will plant your feet in the cloud of witnesses. E eu vou plantar os teus pés na nuvem de Therefore, I'm going to testemunhas. lay hold of this chapter. E então eu vou terminar esse I'm going capítulo. to stay in the story. Eu vou ficar na história. And I'm never letting go E eu não vou desistir until I stand in the cloud of witnesses. até que eu esteja na nuvem de testemunhas. Jesus, give me my story. Jesus, me dê a minha história. Damascus caliber story. Uma história do calibre da de Damasco. Jacob, Jacó, Abraham, Abraão and now a personal story. e agora uma história pessoal. Were we able to get the film ready for tonight? Nós temos o vídeo preparado. Okay, we've got a film to show you. Nós temos um pequeno vídeo para mostrar para vocês My son has put together some films for me. que o meu filho montou para mim. You can find these on YouTube Você consegue achá-las no YouTube. and you can share them with your E friends. você pode enviar para os seus amigos. This is my roller coaster story. Essa é a história da minha montanha russa. Gonna tell you a story. Back in 1992, I was a pastor and a worship leader. I developed a problem in my throat. I felt like I had a marble in there. It turned out to be a contact ulcer. Went to the doctor and ended up having laser surgery for it. The surgery removed the ulcer, but did some
about a year, I pursued the medical field, did vocal therapy, and there was a lot of mystery about it. We couldn't figure out why the original injury happened. We had no idea why the surgery went bad. There were no answers about what went wrong, but I had pain from the day the surgery happened, and I've had chronic pain now for these 22 years. Vocal therapy wasn't helping, so at the end of a year of that, I said to my wife, honey, it just seems to me there's so much mystery surrounding this thing. It seems to me it's more than just a natural thing that has happened. I think there's something spiritual going on here. And I said to her, God got Joseph into prison. God got Joseph out of prison. If you're okay with it, I would like to go with God from now on. I was pastoring at the time, and my pain levels were increasing. My strength was decreasing, and I was reading the writing on the wall. It's over. And I'm in such distress because I don't have a theology for something like this. How can you be giving yourself fully to the Lord, walking in obedience, being fruitful in ministry, and take a hit on something that's taking you out of everything God's called you to? I mean, my theology says that giftings and callings of God are irrevocable. And so I'm in the crisis of my life. Coming into 1994, it's 2 years after the injury, and I'm in so much pain. Every word hurts, and I'm trying to be faithful as a pastor, and I'm in such distress. I cannot go on any longer. I'm just saying, Lord, just let me quit, let me resign and crawl into a hole somewhere, and God will not let me resign. What do you do when you can't quit and you can't keep going? The elders of our church were gracious to me, and they extended to me a 6-month sabbatical. I called the summer of '94 the summer from hell. It was horrible because now they are paying me to figure this thing out, to work it out with God, and to somehow come to some kind of resolution. And so I'm a wreck. Our church had 3 services at the time, and I would bring my family to the Saturday night service to get it over with so that I wouldn't have to go on Sunday. I remember this one weekend, we came to church Saturday, got up Sunday morning, got in my reading chair, got my Bible out, and I've got such a cloud of oppression over my mind, I can hardly breathe. And I'm desperate for a word from God, because back in that season, the only thing that would strengthen and help my soul would be a word from God. As Ephesians 1:17 speaks about the spirit of wisdom and revelation. When the spirit of revelation rests on the word and something comes off the pages that is life-giving, that's my only source of sanity in this season. And so I'm in my reading chair, I've got my Bible, and I'm like, please, 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 I am desperate for a living word from Christ. Nothing is moving. I tried praying in the Spirit. Let's see if we can get the river of God to flow a little bit. Dust bowl. After about 3 hours of trying to get something moving in the Spirit, I literally threw my Bible on the floor. I said, that is it. If I'm going to hurt this bad, me, navel-gazing, pity-party, fetal position, self-centered, myopic, my little world of pain. I hate this. If I'm going to hurt this bad, my kids are having fun today. I'm taking them to a baseball game. Now you have to understand something about the way I was raised. I was raised in a good Christian home where you honor the Lord's Day. You don't go to baseball games on the Lord's Day. So I've never been to a baseball game on the Lord's Day. In fact, I've never been to a baseball
baseball games at all, but I am in so much pain right now that I don't care about the rules. I grabbed my kids. I've got 3 kids, Joel, Katie, Michael. I grabbed a couple neighborhood kids, threw them into my minivan. My wife didn't want to go with me, so it's just me and the 5 kids. Off we go to watch the Rochester Red Wings AAA ball team. But I'm like a first-timer in church. Where do you park? How do you get in? Where do you pay? Where are the bathrooms? But I'm trying to be cool, and so I'm like, come on, kids, here we go. And we finally find our way into the stadium. They got their hats, they got their baseball gloves, and I'm in an ornery mood. I'm like, everybody gets Coke. Everybody gets popcorn. Everybody gets a hot dog. And so my kids are sitting there in the stands. It's a mid-August day, summer of 94, 75 degrees, not a cloud in the sky. Baseball in America. Katie is sitting next to me, and then the 4 boys. And I'm sitting there, and the cloud has not moved an inch. I am absolutely miserable. And I start having this conversation. I don't know if it's with God or myself, but I start having this inner conversation that starts like this. Do you even understand where I'm at? They are paying me to come after you right now. I am coming after you with everything I know, everything I've got, and I cannot shake this cloud of oppression over my mind. God, this thing is not working for me. Am I losing my mind? Do you even understand where I'm at? And then it kind of turned and became like this. What have I done? I must have done something to get you really angry at me, because you're taking away from me everything I've ever prepared for, everything I've ever functioned in, everything I've ever been called to, everything I've ever been fruitful in. You're taking it all away from me. What did I do to get you this angry? I swear, when you're in that kind of a tender place emotionally, you have a demon parked on your shoulder, because I've got this megaphone in my ear that is just yelling at me, abandoned, forsaken, it's over. Wake up and smell the coffee. God's finished with you. You're a has-been. I mean, I'm hearing all this stuff in my ear, and every symptom in my body is telling me that's the truth. But did I hear another voice? No. This is the voice. This is the voice of reason. This voice is so loud. But did I hear another voice whispering, I am with you. I am for you. I've chosen you. It's not over. This is going somewhere. And I'm sitting in the ball game, torn between the 2 voices, desperately wanting to believe that I am hearing the still small voice of the Spirit. But this other voice is so loud, so compelling, so real. And as I'm sitting in the ball game, this crazy idea goes through my brain, and I am like, no, I am not asking God if I can catch a baseball as a sign that this is his still small voice, that he loves me, that he's with me, that he's chosen me. I am not asking God for a baseball, because, like I said, I was raised too well for that. My parents put it into me from my youth. Thou shalt not tempt the Lord thy God. You do not do that kind of stuff with God. And so I am not asking God for a baseball. Stop it. And then it kind of changed a little bit and became like this. I wonder if God would let me catch a
a baseball as a sign that I am hearing his still small voice. He is with me. He's closer than ever. He loves me. He's for me. And I'm just like, this is a bad way to think. And I'm trying to shut the stupid thing off, and I cannot shut this idea off in my head. And my analytical side kicks in, and I start calculating my chances. Now, I've never been in a game like this before. What are my chances of catching a baseball? So I'm, pi r squared on the field. I'm counting how many people are in the stands. I'm counting how many balls are being caught. They're not catching baseballs. And besides that, we're under this overhang. There's a set of bleachers above us. A ball couldn't even get here if it wanted to. Stop this. 3/4 of the way through the game, this guy hits a fly ball. With one motion, hundreds of people rise to their feet. Baseball gloves come out of nowhere. I've never seen so many baseball gloves in all my life. Everybody's on their feet, reaching for the sky, and I'm on my feet with the rest of the fools. Here comes the ball, obviously not coming my direction. It comes like this. It's a cross beam at the base of the overhang, careens off it at this bizarre angle, and comes down straight at me. It hit me in my hands, bounced off my chest, and landed in my daughter Katie's lap. There's an old codger sitting in front of me. He turns around, he says to me, I've been coming to this field every week for 25 years. I have never caught a baseball. Katie goes, I got a baseball. I can't talk to her because of this, but I'm looking at her, I'm thinking, that ain't your baseball. That's my baseball. I took that ball and I just held it in my hand and I sat in the stands. He gave me a baseball. I don't know if you have room in your theology for this, but I'm telling you, God gave me a baseball on a Sunday afternoon. And I don't know if my interpretation is right. I'm just telling you what it meant to me. I'm not finished with you. It's not over. Continue to abide in my love. Live in my word. Give me your heart, and I will finish the story I've started with your life. I love you. I am for you. I am with you. They're going to wait on the music until I finish here on the microphone. Mas vocês só vão começar a música quando eu terminar de falar no microfone. Just to help me with my small voice. Só para me ajudar com essa minha voz. As we sing this song, Enquanto nós cantarmos essa música, I invite you to respond to the Lord Jesus. eu vou pedir que você responda ao Senhor Jesus. And as a living epistle, E como uma carta viva, stand in the presence of the Alpha and Omega. se coloque na presença do Alfa e Ômega. And just say to him, write it. E somente diga a ele, pode escrever. I'm yours. Eu sou teu. I'm staying in the story. Eu vou permanecer na minha história. With all of this, Com tudo que há nela. the accuser more to say to you. O acusador vai dizer algo para você, Because the Alpha and Omega is helping you.
Mas ele vai querer te tirar dessa história, mas o Alfa e o Ômega está te ajudando. And tonight I invite you to even form a fist with your hand. E eu te peço para que nessa noite, mesmo que você tenha que fazer assim com as suas mãos, segurar as suas mãos e apertá-las, And say to Jesus, e dizer a Jesus: I am laying hold eu estou apegado of that for which you are laying hold of me. por aquilo que tu também se apegaste a mim. Give me this chapter. Me dê esse capítulo. There's a mother in the room tonight Há uma mãe nesse lugar that is aqui saying, give me this chapter. que vai dizer assim, ó, me dê esse There's capítulo. a father in the room tonight Há um pai aqui essa and you're noite saying, give me this chapter. e esse pai está dizendo, me dê este There's capítulo. somebody that's running a business in this room. Tem alguém aqui que é dono de um negócio neste Give lugar. me this chapter. Me dê este capítulo. There's somebody in university right now. Tem alguém aqui que está na universidade. Give me this chapter. Me dê este capítulo. And I invite you to lay hold and ask for help. E eu te peço que você se apegue às suas promessas e peça ajuda. I'm coming to you, Jesus, as the biggest roller coaster in the room Eu me tonight. coloco na tua presença, Jesus, como aquele que mais tem vivido uma montanha russa And nessa I'm noite. asking for you to help me. E eu te peço que tu me ajudes. I'm laying hold of grace. Eu estou me apegando à graça. And I'm not going to give up until I'm standing in the great cloud of E witnesses. eu não vou desistir até que eu esteja lá na nuvem de testemunhas. Give me your promises for my Me family. dê as tuas promessas para a minha família. And as we're singing this song, E enquanto nós estivermos cantando essa there música, might be somebody in the house that you just want to come to the front talvez haja alguém aqui essa noite que esteja com o desejo de vir até aqui à frente hoje à and noite. just bring your story right up here to the front. E você quer trazer a sua história até aqui na frente hoje. Because this message has been especially for you. Porque essa mensagem ela foi diretamente, especialmente para você. And you just want to come right here and sing it to the Lord. E você quer chegar até aqui à frente, você quer cantar ao Senhor. We're going to get as many people as we have room for. Nós vamos receber aqui na frente tantas pessoas quantas couberem aqui. And if we run out of room here, then you can stand in the aisle E se a gente não tiver mais lugar aqui na frente, você pode se posicionar nos or stand corredores in your place ou simplesmente ficar no seu lugar. and give him your heart tonight. Mas você vai dar a Ele o seu coração nessa noite. Heavenly Father, Pai Celestial, I'm asking, Lord, that this word would find eternal fruitfulness in our hearts. que a Tua palavra nessa noite encontre um lugar e frutifique para a eternidade no nosso coração. Even when the chapters are long, Mesmo se estamos passando por capítulos longos, we are staying in the way of faith. nós vamos continuar no caminho da We're fé. going to lay hold of your word. Nós vamos continuar com a Tua We're gonna palavra. grow in grace, Nós vamos crescer em graça. grow in love, Nós vamos crescer em amor. grow in faith Crescer em graça, em fé. until you finish your good purpose in our life. Até que Tu termines a Tua boa vontade nas nossas vidas. You can stay where you are if you want. Você pode ficar no seu lugar se você Or you quiser. can come and stand in front of Jesus tonight right here. Ou se você quiser, você pode se colocar diante de Jesus aqui nessa Might noite. even want to clench your fist. Mas eu quero que você faça assim com as suas mãos. Give me my story. Me dê a minha história. Give me every chapter. Me dê cada um dos capítulos. I want the whole story. Eu quero a história completa. And I'm in it to the very end. E eu vou ficar aqui e permanecer até o final nela. Check on me in 10 years. Olhe para mim daqui a 10 anos. Check on me in 20 years. Olhe para mim daqui a 20 anos. By the grace of God, still in the story. E pela graça de Deus ainda estarei na minha história. Grace to you in Jesus' name. Que haja graça em o nome de Jesus. Now let's sing this song and let's give our love to Jesus. E agora vamos cantar essa música e vamos entregar o nosso amor a Jesus. Amen. Amém. Quando eu viajei para Nova Zelândia há um tempo atrás, e o meu parceirão de viagem foi o pastor Jeff. Eu amo a tua voz, eu amo você ministrando. Deus te ungiu para cantar, para adorar. Aleluia.
Eu estava lendo 3 livros, eu já contei isso aqui, mas quero falar rapidinho. Eu estava lendo um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. Estava lendo o livro Sentindo o Abraço do Pai, de Jack Frost. E lendo o livro O Segredo do Lugar Secreto, de Bob Sorkin. E todas as manhãs eu disse para Deus: Senhor, quase eu não tenho tempo, né? Comecei a fazer isso aqui no Brasil e na viagem eu dei continuidade. Eu disse: Senhor, não tô tendo tempo. Eu disse: então acorda mais cedo. E eu comecei a acordar às 5 da manhã. E eu lembro que era assim: um dia eu acordava e acendia a luz e ele saía, outro dia ele acendia a luz e saía e eu acordava. Foi uma parceria naquela época, cada um pro seu cantinho. E eu lia aqueles livros e cada capítulo que eu lia, parecia que aqueles livros conversavam entre si e comigo. E eu desejei, eu disse: Senhor, eu gostaria muito de conhecer esses homens. E eu descobri já no final daquele livro do Jack Frost que ele já tinha partido para a glória. Vou conhecê-lo lá. Mas o Wayne Cordeiro ainda está por aí. Quem sabe ele chega um dia no Brasil, né, André? Nós apelidamos o André do Santo André dos Preletores Impossíveis. O que a gente pensa é impossível trazer, ele traz. Aleluia. Deus põe essa unção de fazer pontes nele, né? E o Bob Sorkin está aqui. Estou andando com ele já desde sexta-feira passada. Pegamos no aeroporto e temos vivido. E ele é essa alegria o tempo todo. A gente nunca viu ele resmungando ou fazendo até uma cara feia por qualquer coisa. Sempre está feliz. É uma felicidade que irradia, que enche a gente. Essa experiência maravilhosa. E aquele livro falava comigo todos os dias. E esse livro está lá para você comprar. Eu recomendo esse livro. Em todo lugar que eu passo eu falo. Até comentamos de eu adquirir esse livro em quantidade, porque quando eu viajar eu quero levar junto esse livro, né? Acho muito maravilhoso. Então você pode estar lá. Lembrando, mais uma vez, se você comprar 4, você escolhe o 5º. Ou o André lá vai escolher e te dizer: ó, eu te recomendo esse, é bom, né? Que o Senhor esteja escrevendo essa história na sua vida. Eu passei por uma luta muito grande na minha vida e tinha uma canção onde a música dizia assim, a letra dizia assim: olha, eu nunca falei para você que não teriam tempos difíceis. Eu nunca falei para você que as pessoas que você confiava te abandonariam. Eu nunca falei para você que não teriam lutas. Mas eu sempre falei para você que eu estaria ao seu lado. É isso que hoje de noite a gente descobriu. Não importa se a gente está passando por um momento alegre ou se estamos passando por uma luta que quase estamos desanimando, Ele está com a gente. E não depende de nós, depende dEle. Você pode se agarrar nele, agarrando-nos firmemente no autor e consumador da nossa fé, nas suas promessas. Elas vão se cumprir em nossa vida. Nenhuma das promessas dele vai cair por terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós com as suas misericórdias, a sua graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que a presença do Espírito Santo esteja em nós, produzindo comunhão e poder. Que a presença de Jesus em nossas vidas esteja extravasando a graça. E que a presença do Pai em nossas vidas esteja revelando o amor. Em nome de Jesus. E que por onde nós passarmos, possam apontar o dedo para nós e dizer: este revela Deus. Em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.